Hashtag Todas as Vozes em um IFRJ. Alô você! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Todas as Vozes em um IFRJ, feitas aqui, transmitidas pela equipe do MediaCast by Sun. É um prazer tê-la conosco em mais esse episódio. A pauta de hoje é espetacular, simplesmente. Vamos falar de alimentação, vamos falar de carestia, vamos falar de combate à fome. E estamos aqui hoje com o nosso Jorge Costa. Seja bem-vindo, Jorge. Olá, professor. Boa tarde você. Na verdade, uma satisfação estar nesse estúdio, que eu não gravei o nome, tá? Mas a gente já sabe aqui que é muito confortável, muito bacana, a gente sendo aqui bem recebido. Isso é fundamental para a gente estarmos aqui bem à vontade para falar de um assunto super importante, que é dar de comer. Então, gente, conforme o Jorge falou, ou seja, o tema hoje é sobre alimentação, né? Como as políticas públicas podem estar sendo melhor aproveitadas, né? Mas antes, vamos ouvir o Jorge para ele se apresentar um pouquinho. Fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória, Jorge, para a gente, para nossa audiência, para que a nossa audiência possa, a tua e a nossa audiência possa te conhecer um pouco. Eu sou o Jorge Costa, sou pastor evangélico na cidade de São João de Meriti, estado do Rio de Janeiro, aonde resido, né, há 58 anos, né, e já nasci fazendo militância, né. Sou filho da dona Margarida, empregada doméstica, seu Jair da Silva Costa, estivador aqui do antigo Cais do Porto, né, e hoje atuante, né, depois de alguns anos formado nas ciências sociais do município também, que é principalmente em São João de Meriti. Ministro hoje o evangelho, mas não deixo de ministrar também vidas, né. Atualmente eu estou em exercício na Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, onde nós trabalhamos na execução do Rio Criativo, né? É o Rio para o Rio, não é só o Rio no Rio, Rio para o Rio. Fazemos ali uma demanda muito forte com relação a um despertar em todas as questões, não só na cultura alimentar, mas na cultura no modo geral, para que a nossa sociedade, principalmente da periferia, seja alcançada em todos os pontos. Deixo aqui desde já um grande abraço, um beijo para a Daniele, a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, né, do Estado do Rio de Janeiro. Deixo aqui uma saudação à secretária e à secretaria, que faz um trabalho bem importante, né? Sim, que por sinal, Dani Barros, né, também ela, no último pleito, agora ela está assumindo, né, a presidência do Fórum Nacional de Cultura no Brasil, que é fundamental para o estado do Rio de Janeiro ter uma pessoa com tanta preeminência, com tanta vontade de fazer, chegar na periferia da cidade do Rio de Janeiro, em todos os sentidos, a questão da educação através da cultura, que perpassa por vários ângulos. Perfeito. Jorge, fala um pouquinho para a nossa audiência. Você atua numa cozinha solidária. Você coordena um projeto de economia solidária em São João de Meriti. O que é uma cozinha solidária? Perfeito. Então, a cozinha solidária, ela já vem traçando durante alguns anos. Por que não falar do século passado, né? Nós estamos no século XXI, desde o século XX, né? Onde nós somos ele preeminente, não é isso? De uma cultura onde a sociedade civil ela sempre se organizou através das igrejas, do centro de matriz africana, da igreja católica, da igreja evangélica, da igreja progressista, da igreja conservadora. Do modo geral, a sociedade ela se organizou um pouco além, depois do século XX, agora já no século XXI, com a sociedade civil através das associações de moradores. Associações de moradores, essa que, digo-se de passagem, preciso falar desse momento aqui, de São João de Meriti, nós tínhamos a Associação de Bairro de Meriti, a ABM, aonde naquele momento ali foi um boom muito grande, logo no começo dos anos 2000 até 2007, 2010, nós conseguimos fazer com que a sociedade daquele município se unisse de uma tal forma que conseguisse expandir para todas as organizações uma necessidade de dividir as suas tarefas na questão da alimentação. E a alimentação ela veio traçando ao longo desse século, desse começo de século, estamos em 2025 para 26, professor Rocha, né? E nós vemos que o combate à fome ela não inicia agora praticamente em 2025. Né? Tivemos um boom aí por causa da pandemia, né? Que foi, assolou o globo terrestre. São João de Meriti tivemos ali um índice bem alarmante com relação aos óbitos pelo fato da pandemia, e principalmente pela falta de alimentação e de necessidades básicas através da saúde alimentar. E nós precisávamos, naquele momento da pandemia ali, que teve um start muito grande,
e nós fazermos com que a sociedade civil voltasse a ter realmente uma adesão. E aí eu, como pastor evangélico, já gestor de uma cozinha solidária chamada Cozinha Solidária Guarani, que fica no Complexo do Guarani, junto com o Complexo da Vila Ruth, onde está lá o Mauro Bueno, junto também com o Complexo dos Predinhos, né? Que está ali a companheira Maria da Conceição, que tem a Cozinha Solidária, Carolina Maria de Jesus, junto com o Washington, o pastor Washington, que está lá no Parque Analândia, com a Associação de Moradores também. Então nós fechamos um círculo de parceria naquele momento. Ainda não tinha cozinha solidária, nós precisávamos fazer evidência do combate à fome. E aí veio a ideia, restaurante popular. O restaurante popular naquele momento não podia funcionar, mas nós tínhamos as igrejas. Tínhamos os nossos irmãos de matriz africana. E conseguimos fazer um contato muito forte com o balcão de alimento do SEASA, com a CADEG, e a Prefeitura de São João de Meriti, eu tenho que falar desse município, né, que tem me ajudado a ser cidadão até o dia de hoje, é difícil, mas a gente consegue. Nós conseguimos fazer uma parceria com a Secretaria de Ação Social para que locasse os veículos, para que as cozinhas obtessem essa alimentação das igrejas, não falo de cozinha solidária ainda, falo das organizações sociais, das associações de moradores, fazer alimentação ali, confeccionar e levar nos pontos estratégicos para as pessoas que não tinham condição de se alimentar. E aí provocou um boom na cidade, porque aí virou o nome de Cozinha Solidária. Já não era o restaurante popular, já não era a cozinha da Igreja Assembleia de Deus, já não era a cozinha da Associação de Moradores, já não era a cozinha do Centro de Matriz Africana. Era a sociedade civil organizada fazendo Cozinha Solidária. Ali surgiu o primeiro momento na Baixada Fluminense, exatamente São João de Meriti, onde nós poderíamos confeccionar um programa, um projeto, que ainda era projeto, de provocar o sistema de governo municipal, estadual e federal para que fizesse uma política de alimentação no momento crítico da pandemia. Ali nasce o primeiro momento de unidade da sociedade civil, do empresariado e do governo, denominando o primeiro passo da Cozinha Solidária. Ali que nasce. Perfeito. E isso no contexto de pandemia, né? No contexto pandêmico. Fala um pouquinho dessa experiência da atuação. É importante marcar que a Cozinha Solidária é uma das ações, um complexo, conjunto de políticas, conjunto de ações sociais, que é a economia solidária, está dentro da economia solidária. A Cozinha Solidária tem a mídia solidária, tem a Cozinha Solidária, tem uma série de artesanato. Sim. Então tem várias. A gente é muito sensível, né? Por isso que a gente está conversando aqui sobre esse aspecto da economia solidária, em especial da Cozinha Solidária. E fala um pouquinho mais dessa experiência na pandemia. O que marcou muito vocês lá, né? Que exemplo você pode citar aí que foi muito emocionante? A gente fica nesse momento bem sensível, professor, porque vem à mente, vem aqui, passa um filme nesse momento aqui, do que eu pude contemplar com os meus olhos naquele momento pandêmico. Uma cidade, um estado, e por que não falar de uma nação, do mundo que não estava preparado para o que aconteceu? Foi muito rápido. Foi muito rápido e realmente é um filme que passa, um filme não muito bom, porque nós fomos pegos assim, surpresa com tanta diversidade contrária, né, que vinha combatendo a todo momento ali nas nossas portas, nas nossas cozinhas, nas nossas casas. Mas foi um despertar que nos trouxe um alerta para o futuro. Um alerta para o futuro. Mas naquele momento ali presente, no ano de 2020, né, eu fui cometido do vírus e eu fiquei durante 9 dias internado no hospital de campanha da maternidade São José, em Duque de Caxias, município vizinho, porque não tinha vaga no município de São João para mim. Então, alguns éramos transportados para outros municípios, enfim. Mas naquele momento ali, a Cozinha Solidária, ela estava trabalhando. E os movimentos sociais, ele abastecendo as cozinhas, as cozinheiras, as mães de família, as donas de casa, os chefes de família, que não tinha trabalho. Então tinha que se alimentar o mínimo para se manter vivo. E o internado, logo no início, mas já recebendo algumas informações pelo celular, e a alimentação não parava de chegar na Cozinha Solidária Guarani e nas cozinhas de São João de Meriti. Os centros
matriz africana, nas igrejas, e a parceria continuava, mesmo comigo sendo uma liderança, alavancando na ponta essa questão toda, mas o trabalho não parou. Isso provou para mim que a sociedade unida ela consegue chegar. Começa a vir para mim naquele momento ali uma experiência de vida social, de ativismo, de militante nas questões sociais da cidade de São João de Meriti, e a cidade tem muito para dar. A cidade tendo muito para dar, o que ela faz naquele momento ali? Ela provoca o sistema de governo a ser parceiro. Porque o sistema de governo, eles tinham ali as creches que estavam fechadas, eles tinham os colégios municipais, os estaduais que estavam fechados, mas as igrejas estavam abertas. Os centros de matriz africana estavam abertos. A igreja católica estava aberta. Mas tinha um militante praticamente com insuficiência pulmonar de quase 75%, que era eu, no hospital, para voltar à atividade. Depois de 9 dias eu volto. Volto e tinha aquela necessidade de ficar recluso. Mas na minha chegada, foi até um fato que me traz aqui agora, a memória muito nítida para mim. Na minha chegada, eu chego num carro, passeio dos meus genros, e logo atrás chega 2 caminhões abastecidos de cestas orgânicas. E não era a cesta do SEASA. Cestas tratadas e cultivadas organicamente, sem agrotóxico, do assentamento Terra Prometida, um dos parceiros que fica logo ali no Arco Metropolitano. E esse assentamento abastecendo a Cozinha Solidária Guarani com mais de 1.500 cestas orgânicas para transferir para a sociedade civil. E quantos pratos se serviram durante toda a pandemia? Naquele momento, né, a gente estávamos ali servindo o que tinha para servir. O que tinha para servir. Nós começamos logo no começo da pandemia, Rodney, com 50 alimentações, mas não dava vazão. Não dava vazão. Nós chegamos no pico aproximadamente a 328 refeições confeccionadas em uma cozinha por dia. E num total, para mais de 3.000 refeições sendo servidas por dia pela sociedade civil em parcerias. Entendi. E no total, isso 3.000 por dia, somando as parcerias? As cozinhas parceiras. As cozinhas parceiras. As cozinhas parceiras. E só a sua cozinha serviu quantas em toda a pandemia? Você tem assim, em toda a pandemia, nós temos os números aqui bem citados, né? Não toda a pandemia, mas durante os 12 primeiros meses atuando como Cozinha Solidária. Nós chegamos a 28.000 refeições servidas. Olha aí, gente. 28.000 refeições servidas. São mais matrículas que nós temos no Instituto Federal. Ou seja, uma Cozinha Solidária, sim, serviu 28 em São João de Meriti, serviu 28.000 refeições. Uma cozinha. E nesse... E a pessoa pagava quanto? Não, naquele momento ali nós tínhamos o apoio, né, um suporte técnico de alguns parceiros, né? E aí a gente louva a Deus, eu sendo pastor tem que falar dessa forma, né? Outros falam axé, mas é graças a Deus por tudo. De alguns parceiros que davam suporte técnico e financeiro para que as cozinhas, as voluntárias também precisavam de ter uma subsistência além da cozinha. Chama atenção naquele momento que nós tínhamos a alimentação, mas nós não tínhamos o dinheiro para comprar o gás. Olha aí. E o que acontece? A importância, a necessidade, através de uma educação ali muito rústica naquele momento ainda, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do profissionalismo da cozinha, que perpassa desses 4 últimos anos, professor, de serem essas pessoas não conseguir comprar o gás, elas pegavam a alimentação que elas ganhavam das cozinhas solidárias e devolviam para as cozinhas, porque não tinha como cozinhar. Aí vocês vão lembrar dos acidentes que aconteciam na periferia, geralmente nas pessoas de baixa renda, ao extremo da necessidade, com relação às suas queimaduras, que eram, né, ia cozinhar ali em latas, né, de álcool, e aquele álcool expandia e pegava fogo nas pessoas, e tivemos casos de óbito com relação a isso. E aí o que a cozinha começa a fazer? O seu primeiro serviço técnico: não oferecer a comida para as pessoas, mas confeccionar as quentinhas. Mas como confeccionar as quentinhas se nós não tínhamos uma formação técnica naquele momento? Tínhamos só os voluntários. Voluntários esses que foi muito rápido, as nutricionistas,
as assistentes sociais que faziam trabalho de saúde mental, que não era só alimentação, as pessoas estavam doentes da mente, doentes Claro. mentalmente. Então, além de levar a questão alimentar, nós também chegamos a tratar durante um bom período da saúde mental das pessoas. Então, o quantitativo das alimentações, do alimento confeccionado, ele aumentou, porque a gente não fazia mais a doação do alimento. A cesta não ia, a cesta ficava para nós fazermos a confecção de alimentos com segurança e com o carinho, né? A necessidade da mãe, da dona de casa, que também era oriunda daquela necessidade, fazer com o máximo cuidado, com o máximo e com a máxima higiene possível. E aí eu entro agora no momento que você me provoca, professor, e nós começamos a ter uma necessidade de se profissionalizar e adequar as cozinhas a um profissionalismo técnico. Aí eu quero falar um pouco da Fiocruz. À vontade. Posso falar? Fundação Oswaldo Cruz. Um abraço a todo Isso. mundo aí da Fiocruz. Naquele momento, a nossa gestora, né, a nossa ministra Anísia, né, naquela gestão, hoje, né, não é mais ministra, mas fica aqui a minha saudação e a minha lembrança e gratidão à ministra naquele momento e até o dia de hoje, que milita até o dia de hoje, de ceder a Escola Politécnica Joaquim Venâncio, que é uma das organizações que fica dentro do Centro Técnico Politécnico da Fiocruz, em formar a primeira turma profissional em confecção de alimentos pelas cozinhas solidárias no estado do Rio de Janeiro. Então você está dizendo, só para a gente amarrar aqui, que a Cozinha Solidária do Guarani na Fiocruz recebe a capacitação técnica Perfeito, da Fiocruz, perfeito. que em matéria de saúde É um ícone, né? A gente... das Américas, do planeta, do né? planeta, Então, né? planeta, tá nessa perspectiva. Sim, sim. Então ali ele vai com a Escola Joaquim Venâncio, um abraço a todo mundo aí da Escola Joaquim Venâncio, lá da Fiocruz. Vai trazer boas práticas na produção dos alimentos Confeccionado pelas cozinhas pelas solidárias. cozinhas solidárias com alimentação orgânica. Orgânica. Olha que Há se destacar essa questão. Eu comi lá, eu comi lá uma vez. Você provou lá do nosso tempero, E né? é diferente a comida, né? É Quando é diferente, orgânica é é bem diferenciado. diferente, né? Por que é diferente assim? Por que é tão É gostoso? interessante os agrotóxicos, né, Roger? A gente vê aí que hoje é agrotóxico, uma né? nuvem, né? Tempestade, inclusive, aí eu tenho uma bancada, não vou falar nesse momento, mas temos aí uma enxurrada de elementos que provocam doenças no ser humano só na produção desses alimentos. Imagine na ingestão. Entendi. E a cozinha solidária, a priori dela é trabalhar com orgânicos. Então vamos lá. A gente está falando de. Só tô vendo vantagem. De comida. Daqui a pouco eu vou falar das desvantagens, tá? Tudo bem, Tem negócio importante. aí, depois a gente vai falar Vamos um falar. pouquinho. Vamos falar das coisas. Estou falando aqui de uma alimentação saudável, baseada prioritariamente na agricultura familiar e na alimentação orgânica, e entregue a 28 mil pessoas em São João de Meriti. Em São João de Meriti. Somente numa cidade. Em uma cidade. Isso foi no Brasil inteiro, provavelmente. Sim, a gente tivemos aí O Rio de Janeiro, ele quando começa a profissionalizar naquele momento ali a confecção através da primeira turma de formação em alimentação produzida agroecologicamente saudável para a periferia, o governo entendeu que a cidade de São João de Meriti ela começou a ter uma certa vantagem na questão dos índices, dos números. Porque quando você come bem, o teu corpo fica mais forte. Quando você não come veneno, você fica mais saudável. Agora tu começa a comer um negócio diferente e daqui a pouco você está passando mal esse sanduba da vida aí que fica estreito o negócio. Então São João de Meriti, ele teve um índice minoritário de dado momento de 2021 para 2022 no número de pessoas infectadas pelo fato das cozinhas solidárias começar a implementar na cidade alimentação saudável. Porque aí não era só a cozinha solidária, o negócio começa a espalhar, né? E ali o Formigueiro das Américas, né? São João de Meriti é uma área bem pequena, mas com grande número de populacional, a incidência é muito grande, espalhou muito rápido através da mídia fonada, falada, escrita, WhatsApp, Facebook, espalhou que a comida da cozinha solidária, isso que você falou, é diferente. E sendo diferente, ela alimenta, faz a diferença no organismo, o ser humano fica mais saudável, produz as suas enzimas com mais facilidade de combater as enfermidades. E essa enfermidade que era o vírus do Covid-19.
Porém, com a formação da primeira turma em 2023, né, 2022 para 2023, há um despertar no governo municipal. E aí a gente tem aí algo interessante que a gente provocou no município de São João, mas aí já era o Estado fazendo tudo isso também, naquele momento ali que foi muito rápido. As cozinhas começaram a acelerar, as organizações no centro da cidade, na comunidade da Maré, fica aqui meu abraço aí para a comunidade da Maré, periferia. Na Zona Oeste, que agora Sudoeste, começou a fazer também muita questão de formação de curso e desceram para fazer uma formação maior. Que formação é essa? Através de um edital que foi confeccionado numa parceria entre a PUC, a UERJ, a LERJ, governo estadual e governo municipal, do primeiro edital do denominado Plano de Enfrentamento, Combate à Fome e ao Covid-19. Entendi. Esse foi um destaque muito forte na formação ampliada. Eu já não falo de São João, falo do estado do Rio de Janeiro, onde nós éramos no começo 36 vezes favela. Tem que falar aqui, né, a citação desse nome, porque hoje nós somos 146 vezes favelas no estado do Rio de Janeiro, confeccionando cozinha solidária saudável para todo o estado do Rio de Janeiro. E não é mais um projeto, é um programa do governo federal. E por que falta para essa cozinha, para esse programa que é de baixo custo, Muito né? baixo custo. Baixo custo. Fator importante, que é sem agrotóxico, com uma alimentação saudável. Muito saudável. Por que por exemplo, eu trabalho no Instituto Federal. O que falta para nós, da rede federal, em todo o Brasil, não só no IFRJ, todo o Brasil, ajudar, entrar nessa... Porque vocês estão numa frente, numa bandeira de erradicação da fome, na construção... Nós saímos do mapa da fome, mas ainda tem fome, não é isso? Ainda tem fome. Ainda tem fome. Inclusive, a gente precisa rever os números, porque agora começa um novo momento, né? Um novo momento esse que a gente perpassa aí de uma formação técnica, já com essa equipe, com essas instituições formadas, prontas para atuar, mas ainda falta. Entendi. Porque assim, porque seria uma frente fantástica em todo o país se as cozinhas solidárias pudessem, especialmente naqueles campos que não tem infraestrutura, né? Eles se sentem preparados para atender os estudos federais? Professor, a gente já nasce preparado e pronto. Não só preparados, mas prontos a continuar, não a fazer, mas continuar, que nós já estamos fazendo, Sim. Atuando. Mas aí você faz uma provocação, sim, nesse momento aqui da nossa conversa, desse bate-papo, desse podcast, e a resposta é simples. Falta vontade. E não é da população. E não é da sociedade civil. Então, nós tivemos um piloto lá em São João, né? Uma experiência, que é a feijoada solidária. Ô, rapaz, você falou agora que, gente, ele vai provocar vocês aí que vão assistir esse podcast, vão sentir vontade de ir lá no IFRJ, mas para comer feijoada, hein? Para comer feijoada. Um piloto, um teste. Nós testamos a cozinha, né? Uma cozinha que já está com a estrutura de gás, forno, fogão. Muito bacana. A parte de ladrilho, coifa, toda a parte pronta para um forno, né? Geladeira industrial. Inclusive o fluxo de água lá, que é fundamental. Você que é cozinheiro aí sabe, vocês que são cozinheiros da gastronomia criativa, e a água é fundamental. E não faltou água. Não faltou água. Não faltou água. Água à vontade. Temos lá até agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer o atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, um abraço. Grande Marcelo. Agradecer a emenda parlamentar que você mandou pra gente lá. E essa emenda pôde estruturar, né, boa parte da nossa cozinha do CIEP. Então, sempre condizendo aí que você não tem investimento da Baixada. Não, você tem lá em São João, sim. Esteve lá, conheceu o espaço, investiu, ajudou a montar nossa incubadora lá. Então, queria agradecer de público ao mandato do então deputado Marcelo Freixo, hoje na Embratur. Como é que foi essa experiência da feijoada solidária lá em São João, lá no Campo São João, que atendemos estudantes, professores, técnicos administrativos e a comunidade? O entorno da comunidade ali, Coelho da Rocha ali. Coelho da Rocha, né? Isso. Inclusive naquele dia ali, rapaz, eu tive uma experiência, né, que eu tive meu cozinheiro, Rafael, que manda um abraço aqui, um dos meus genros, tá lá em Campo Grande. A formatação da cozinha solidária também daqui a pouco em Santa Eugênia.
né? Ele foi acidentado de moto naquele dia. Caramba. Caiu de moto, aí chegou lá, meio barro, meio mas chegou pra cozinhar, né? Ele, quando ele confecciona, Quantas pessoas da equipe lá que você levou? nós tínhamos ali meia dúzia. 6 Rafael, pessoas. que é o chefe de cozinha, 7. Aham. Né? Ele olhou pra cozinha, pra aquela estrutura e falou: "O sogro." Falei: "Pode falar, meu filho. O que tem alguma coisa errada?" Ele: "Não, tá coisa até mais do que certo. Que estrutura bacana. A gente vai trabalhar aqui?" Eu falei: "Vai." Já profetizei, como pastor, já abençoei. Perfeito. Já está perfeito. abençoado. Então, Rodney, são questões que a gente vai vivendo e entendendo que a coisa está funcionando. Há uma necessidade ampla de que as nossas organizações, principalmente o nosso executivo, ele entenda que aquela experiência ali, que foi para todo o Brasil, aquele podcast, né, Sim. aquela matéria, né? Convido você que não assistiu, entra lá no site do FRJ que você vai estar observando algo que aconteceu ali que é inusitado, mas eu tive como normal, tá? Para mim, mas foi inusitado porque nós fomos ali confeccionar 150 refeições. Uhum. Meu amigo, quando eu vi lá o povo chegando, eu falei: esse povo não é do colégio, não. Vocês se prepararam para 150. Para 150. Ah, e aí? E aí, a gente que trabalha com alimentação, a gente sabe, né? Que comer é bom. E se o negócio tá gostoso, espalha rápido. Rapaz, foi o tal do zap ali dos O moradores ali. WhatsApp, rapaz, foi lá pra comunidade ali da Cadore, ali pro lado ali de Coelho da Rocha. Foi chegando gente Da da Portelinha. Portelinha. E eu falei assim: gente, só tem a saída. Bota água no feijão. Não Eita! tem uma música aí? Tem, Chico né? Buarque. Tem uma Alô, Chico Buarque. Chico Buarque, então, grande Chico. E a gente fez ali o que a prática nos ensina: água no feijão, faz mais arroz, e a gente tem uma mistura aqui que estava preparada, a gente conhece. Tava reforçada, né? Tinha um negócio lá debaixo da pia lá, que a gente tinha mais 100 refeições. Rapaz. Olha, meu amigo, foi 150, mais 100, depois mais 50. Pode tudo, com 300 e tantas refeições. Naquele dia. E o Gratuitamente povo ainda pra levou as panelinhas lá. Até eu vi as panelinhas. Tu viu as panelinhas? Eu vi as panelinhas. Tinha uns potes de sorvete. Uns potes de sorvete? Pote de sorvete, o pessoal levou pote de sorvete. Feijoada até... Posso levar pra casa? Posso levar pra casa? Teve os potes de sorvete. E aí, você agora toca num ponto interessante que despertou em quase todos ali daquela fila, que fizeram fila indiana direitinho. Encheu. Né? Encheu ali a fila, né, do IF ali, né, gente? Uhum. Com uma coisa bem organizada, inclusive por eles. Pela sociedade mesmo, Autogestão ali da comunidade. Autogestão da comunidade. O que aconteceu? O pessoal perguntou assim: pastor, essa cozinha agora vai ter todo dia. Eu falei: levanta a mão e ajuda em oração. Então, quando a gente está falando do campo, do Instituto Federal, se colocar na linha de frente do combate à carestia, à fome, é dialogar com o MDS, com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por meio do nosso ministro, alô, Wellington Dias. Grande ministro Wellington Dias. Olha para os institutos. Instituto FRJ, São João de Meriti. Levamos uma proposta até pelo deputado Raimon. O Raimon tem uma proposta que se levou lá para o Wellington, das Cozinhas Solidárias de São João. Exatamente. São João de Meriti. Então, assim, da possibilidade... Aquilo foi um piloto, foi uma experiência. Primeiro para saber se era possível, né? E vimos que é. Você que estava lá liderando o processo viu que é absolutamente possível. Gente, muito prático, professor. Muito prático. E aí seria levar o prato, uma quentinha, para as pessoas. Sim. Então, não só atendendo, olha só, não só atendendo os servidores e estudantes, mas também a comunidade. Por que não? Por que não a comunidade ao redor dos campi não poderia se alimentar? O que impede? É um ponto a se debater. Como pode ser feita a distribuição com essa parceria com o MDS, com recursos do PNAE, por exemplo? Como é que pode essa cozinha solidária preparar a alimentação não só para professores e técnicos, mas também para a sociedade? Uma atividade de extensão, né? Não é uma relação comunitária ali, uma atividade extensionista. Por que a comunidade também não pode receber? É um questionamento para a gente poder ver nossas legislações
atualizar nossas legislações para encarar de frente, porque se nós saímos do mapa da fome, temos que comemorar a saída do mapa da fome, mas Precisa se manter. precisa manter e eliminar, erradicar, e acho que é imperativo ético para os institutos federais no Brasil inteiro, não só São João, experimentar parcerias, porque eu estive em Brasília em 2024. Tive uma reunião mediada pela colega companheira Érica. Abraço, Érica! Grande Érica, nosso abraço. Que viabilizou umas 6 diretores lá do MDS. Em Brasília mesmo, lá no setor. Lá no MDS, setor específico. E nós dialogamos e nos deixou muito claro que, se eu não me engano, em 6 meses consegue, passando o recurso, 6 meses depois a comida tá na mesa. Mas é sobre isso que a gente precisa falar agora aqui, professor, porque você tem aí um prazo mínimo de 6 meses, mas para começar a atuar, na verdade, elas já estão funcionando. Seria somente um profissionalismo adequar alguns centros, acho que nem todos os centros dos IFs no Brasil, talvez tenha uma logística, como eu vi lá em São João de Meriti, né? Estou lá presente, estou vendo a logística, Sim. mas há um investimento mínimo a ser feito na logística, porque os profissionais hoje, pelo menos eu estou falando de estado do Rio de Janeiro, nós temos em todos os eixos da cidade, do estado do Rio de Janeiro, cozinhas com profissionais formados, adequadamente profissionalizados para atuar em pequeno, médio e grande porte, dar subsistência a uma necessidade que é básica, que é constitucional, que é a educação. E o IF está pronto para isso. Inclusive, eu sugeri numa oportunidade a um dos diretores da CETEC, do Ministério da Educação, uma oportunidade que tivemos aqui pessoalmente em Caxias, e tinha alguém da tua equipe lá nessa oportunidade, Duque de Caxias, e eu falei, olha, eu acho que vocês deviam, o MEC deveria dialogar com o MDS nessa troca de recursos, porque ele distensiona a assistência estudantil, esse recurso vier de uma outra fonte, distensiona a assistência estudantil, porque você passa a ter garantido em todos os campos, porque a unidade que não tem cozinha, que hoje... É a preocupação que eu tenho. Neste momento, o único campus que possui uma cozinha é o campus Pinheiral. Pinheiral, né? Faz um trabalho belíssimo lá. Imagina. Um abraço a toda a comunidade aí de Pinheiral. Grande Pinheiral, nosso município. Isso. E o Campo São João tem, por estar num CIEP, né, tem uma cozinha lá. E nós recuperamos vários pontos, enfim, você já começou a usar esse piloto, foi uma experiência, etc. Então a gente entende que sim, que eu sugeri, né, ao diretor da CETEC, olha, conversa. Alô, Charles! Grande Charles lá da CETEC, tudo bem, meu querido? Abraço. Essa é uma ideia boa, hein, para a gente implementar em nível nacional, porque o ministro Wellington Dias está olhando para os institutos. Eu acho que a gente poderia expandir, atuar nessa frente de combate à fome, né? Atendendo a fome, porque estudar com fome é muito difícil. Olha, eu vejo lá no IF, hoje eu começo a falar aqui de algo que provoca realmente a reitoria, tá? Provoca, inclusive, a direção do campus. Sim. Nessa questão dos alunos, que eu tenho aluno lá também. Sim. Ah, você tem alunos da comunidade solidária que lá no fez com que o IF fosse conhecido, se matricularam lá e já são alunos lá do IF, tem trago boa referência. E aí tem uma reclamação. Poxa, tá difícil a alimentação. Sim. E aí eu lembro do esforço do professor Rosne, da sua equipe no IF, de alguns parceiros que têm tomado essa iniciativa ao longo desse período, né? Que a gente passa na necessidade de levar o quanto antes esse programa nacional, que está dentro do Instituto Federal, somente falta a implantação. E quando eu falei que é alguma coisa que não é tão boa, mas é a vontade de fazer. Sim. Se a periferia, se a sociedade se prepara para fazer, se profissionaliza para fazer, se adequa para fazer, falta somente a sustentabilidade vindo através das emendas parlamentares, através dos nossos ministérios. Acho até que devia, claro que toda emenda é importante, de vir pelo executivo mesmo, um programa mais claro, uma sinalização mais forte, um compromisso mais uníssono do governo. Eu sei que esse governo é bem compromissado e tá com um com tom a pauta, bacana, né? Tá com um tom, mas precisa mais, né? Quem tá
como diz o Betinho, como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. Tem pressa. Então, por exemplo, um sonho ali é ver a comunidade ali do campus, né? Mas a comunidade ao redor também, por que não servir um café da manhã de qualidade ali, com uma Exatamente. fruta, com pão, com achocolatado, né? Com queijo. Por que não servir para a nossa comunidade acadêmica, professores, técnicos e alunos, e também a comunidade ao redor? Perfeito. Por que não abrir essa possibilidade? Por que não? Não é para ele público. Nós temos um compromisso ético e moral em todas as nossas unidades. Então, lá em Brasília, completando o raciocínio, nos foi disponibilizado, ou seja, tendo recurso, coloque para funcionar de 4 a 6 meses, e opera, porque nós temos, segundo eles, fizeram um levantamento nacional de cozinha solidária. Tem um levantamento nacional, está bem feito, né? Bem feito. E me perguntaram lá, mas a cozinha, qual que é de São José Meriti? Eu falei, fica no Guarani. Isso. Ah, não, tem uma cozinha solidária Guarani aqui sim. Tem um mapa lá, tem um mapa. Só vir lá no tem, mapa sim, do MDS, é credenciado do MDS. É credenciado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então assim, eles falaram, ó, chegou o dinheiro, a gente operaciona para que vocês recebam alimentação, para que os alunos recebam alimentação. Então, acho que precisa de uma política mais ampla, a gente está ali disposto a brigar por isso, né? Veiculamos isso na imprensa, para dizer, é possível. É possível. Tem uma outra forma de ver, claro, tem a forma padrão, montar restaurante universitário, a gente tem que montar mesmo. Precisa. Temos que montar, nós estamos falando aqui claramente, precisamos de restaurantes universitários em todas as unidades. Mas até que isso aconteça, demora tempo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, professor. Por que não imediatamente não implantarmos uma parceria, já que com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e lança a mão das cozinhas solidárias em todo o estado do Rio de Janeiro, para que ele possa, enquanto as cozinhas estão sendo prontas, lançar alimentação, lançar a comida para a população, porque se a comida é de qualidade, está boa, está em ótimo estado, é saborosa, está quentinha, está deliciosa, por que não? Por que esperar? Vamos fazer imediatamente a parceria, onde tem cozinha, segue o programa de alimentação estudantil, né? Acho que essa é a nossa meta sempre, mas também por que não lançar mão para que todos os estudantes tenham acesso, para que todos os servidores consigam acessar, para que todos os professores e todos os técnicos consigam acessar alimentação de qualidade, orgânica. E produzida por nós mesmos. Exatamente, de forma agroecológica, correta, saborosa. Então, a gente quer outras alternativas. E tem. Né? E tem. Então, se é novo, né? Estamos lançando aqui uma inovação, essa questão do combate à fome, e eu acho que o aluno bem alimentado, nutrido, ele vai seguir. Então, assim, eu acho que a experiência da cozinha solidária no Instituto Federal Campus São João de Meriti, Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus São João de Meriti, foi uma experiência exitosa. Muito boa. Né? Você está aqui, está testemunhando isso também. Quem estava lá repetiu, foi para fila, comeu de novo, comeu uma, comeu duas, comeu três, gratuitamente. É interessante que eu não completei o raciocínio. Eu tive que socorrer lá o cozinheiro que teve um acidente de moto, mas chegou lá para cozinhar. Aí eu falei para ele assim, não tem um postinho de saúde ali perto, né? Que é o Coelhinho, né? Sim, Coelhinho. Diga-se de passagem, um abraço aí para nossos profissionais de saúde aí do Coelhinho da Rocha, área de saúde. Muito obrigado pela assistência. E aí, quando chego lá, chegamos lá uniformizado, né? Que é o padrão da cozinha solidária. Com touca, luva, tudo certinho. E aí perguntaram onde foi que ele se acidentou. Eu falei, foi ali na cozinha do Instituto Federal. Ele estava chegando sofreu um acidente de moto, né? E foi trabalhar, eu vim prestar socorro. Mas lá tem comida? Eu falei, hoje tem. Aí o pessoal perguntou, pode comer lá? Eu falei, olha, pode. Pode. Rapaz, eu tive uma surpresa, professor. É testemunho isso aqui, você não sabia disso, não. Não sabia disso. Rapaz, chegou lá os agentes de saúde. Agentes comunitários da ACS. Alô, ACS. ACS, Meriti. Também lá em Realengo de ACS. Exatamente. Né? Eles foram lá, rapaz. E aí quando eu olhei assim, falei, eu conheço a senhora não é do posto.
Você falou que podia vir comer, eu falei, então come aí. Legal. Os da CS da cidade Os foram lá ACS comer da também. cidade foram lá provar da feijoada, Tá que a certo. Cozinha Solidária, em parceria com o Instituto Federal Rio de Janeiro, Campos Miriti, prestigiou ali a Então dá pra atividade. fazer, né, pastor? Dá pra fazer. Dá pra fazer. E o custo, eu queria falar essa questão. Fala do custo. É bem mínimo do que está se fazendo hoje. É mesmo, né? Por quê? Explica isso. Porque quem produz é a gente. Ah, A Fiocruz, ela não produz somente o profissional através da gastronomia criativa, não. Ela produz o profissional para se adequar à necessidade do seu território. E aí vai aqui um desafio, né? O meu município de São João de Meriti, meu município de Duque de Caxias, que eu moro quase na divisa ali, e nós temos ali as torres elevatórias da Light, sim. né? E há um programa do governo federal já desde 1988, inclusive da reforma da Constituinte, que há uma probabilidade de ser feito, sim, confeccionado as hortas orgânicas através das mãos dos trabalhadores locais formados por uma escola técnica, que nós temos uma escola politécnica, temos a Fundação Oswaldo Cruz, que já está formado, aos nossos plantadores, que você vai gerar formação, empregabilidade, renda, titularidade, qualidade dentro do teu município. E aí, o município de São João de Meriti ainda não tem isso. Caxias também não tem. Por que a gente não fazer uma adesão para o município e não provocar o governo do estado com relação a isso? Sim. E aí nós já fizemos isso. Provocamos através do memorando das cozinhas solidárias, dos 146 vezes favela, a provocação para que essas hortas orgânicas sejam confeccionadas também na área urbana. Então, olha, eu tenho certeza, pelo que eu conheço, o nosso secretário da CETEC, o Breganholi. Na hora que ele souber, na hora que chegar, porque não chegou para ele. Na hora que chegar na mesa dele, ele vai abraçar esse negócio? Acho Hein? difícil não abraçar. Porque Então ele é já um está aqui camarada um muito, desafio. Vai nos receber é um aí, camarada então. muito. Conheço o secretário. Sim. Um camarada muito do bem, alguém muito. Tem uma linguagem muito popular, Boa. se Bom interage saber muito. disso, que está dentro do nosso conteúdo, né? As pessoas que fazem, né? É um dos nossos? É um dos nossos, é um dos nossos. Opa, que Um bom. camarada lá da educação profissional, salvo engano de Minas, tem uma equipe lá de Minas que a questão agrícola em Minas é muito forte, né? Muito forte, território mineiro aí é bem logo ali do lado, né? Fronteira. Isso. Então, assim, independente disso, eu penso que nós precisamos muito estreitar laços. Acho que a experiência lá da Cozinha Solidária com o IF foi a primeira experiência que se tem notícia desse formato. Nunca houve dentro do que Mandamos nós para o soubemos, né? MDS a experiência positiva. Agradecer aqui a Érica por ter organizado essa reunião lá e nos foi dado todo cartão verde aí, Bacana, isso é né, muito bom. pra gente poder viabilizar esse programa. Eu não sei se Continuar você chegou a levar nessa data, desculpa interromper, mas você levou, eu acho que eu não te dei, não lembro, o programa confeccionado da horta comunitária. Não recebi. Cada Canto um Canteiro? Já ouvi falar, você já falou comigo sobre esse programa. Cada Canto um Naquele Canteiro. momento eu acho que nós não tínhamos da tua viagem lá. Então, a companheira Érica, né, MDS, ministro Elton Dias, nós estaremos levando em mãos ou mandando através aqui dos nossos canais de comunicação esta necessidade de nós estarmos colocando em prática Cada Canto um Canteiro, que é o programa que está dando certo, mas micro em cada cozinha, bem pequenininho, mas nós queremos ampliar para a sustentabilidade de território. E o Cada Canto um Canteiro, ele pode produzir organicamente, não somente a alimentação, mas a ociosidade da falta do que fazer ou de trabalho na periferia, tá? E diga-se de passagem, com um custo bastante mínimo, que a formação vai ser através dos agentes que já foram formados, já estão se aperfeiçoando na questão do plantio, também da confecção de programa, de projetos em cada território, inclusive da preparação do solo, na preparação do adubo. Em cada território tem a sua especificidade de terras para cada nutriente, para cada planta que você for plantar, para cada alimento que a ser produzido naquele local. Então nós temos esse programa, esse projeto, e precisa ser colocado em prática o quanto antes, que é para a produção de alimentos, não só para confeccionar, para funcionar as cozinhas solidárias, mas também para o custeio do entorno. Nós temos um exemplo aqui no município do Rio de Janeiro, que fica ali entre Madureira e
Madureira e Cascadura, uma horta que ela é milenária aqui na cidade, um exemplo que pode-se fazer isso, é explorar aquele solo durante mais de 40 anos e produz uma alimentação saudável e orgânica também, para que ela é revendida, inclusive, ali no Mercadão de Madureira. Então, cada canto um canteiro está disposto a dar uma alavancada. Eu queria só aqui trazer uma informação importante. As cozinhas, sobre as cozinhas solidárias, né? Segundo o governo, sobre algumas questões do Ministério, né? Segundo o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento de Assistência Social, Família e Combate à Fome, CESAM-MDS, possui um compromisso de apoio às cozinhas solidárias em funcionamento no país por meio do programa Cozinha Solidária, instituído pela Lei número 14.628 de 2023 e regulamentada pelo Decreto 11.937 de 2024, que tem por objetivo fornecer alimentação gratuita e de qualidade à população, preferencialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, incluída a população em situação de rua e insegurança alimentar e nutricional. Então, assim como atualmente, como a Cozinha Solidária do Guarani, existem outras 2.000 cozinhas solidárias em funcionamento no Brasil, ofertando refeições e serviços à população em vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, organizando uma grande rede de solidariedade. Não é isso? Perfeito, e por sinal a matéria ela é bem inovadora, que nós citamos na sexta conferência estadual do Conceia, que foi realizada na semana passada, aqui no estado do Rio de Janeiro, já em preparatório para a Conferência Nacional do Conceia 2025. Sim, Conceia. Através da nossa presidente Renata Machado, fica aqui um abraço, grande mulher de garra, Renata Machado, que tem feito esse trabalho aí à frente do Conceia estadual, dividindo isso com os municípios do estado do Rio de Janeiro. Há uma necessidade dessa próxima conferência dar um start. Um start para ontem. Essa conferência nós ficamos durante 4 anos sem o Conceia, Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição, Saúde Alimentar do Brasil, fazer as suas conferências por impedimento, naquele momento tão triste da nossa história. Mas passou. E fizemos a conferência no ano de 2022 para 2023, que funcionou aonde culminou este referendo aonde o senhor acabou de ler, professor. Sim. Tá? Esse referendo, ele dá um start para que nessa próxima conferência agora de 2025 para 2026 a gente consiga atender na ponta as mais de 2.000 cozinhas solidárias no Brasil. E, inclusive, agora eu faço uma provocação, que elas sejam também uma transuência através dos institutos federais, porque eles estão profissionalizando e educando também nos territórios. Isso é fundamental que aconteça. E na oportunidade, nós estávamos sendo acompanhados pela presidente do Conselho de São João de Meriti, que é a Lúcia. E a Lúcia, um abraço. E a Lúcia, a ação foi acompanhada pela presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do município de São João de Meriti. Que aprovou, inclusive. Que é o Conceia Meriti, sim, criado pela Lei Municipal de 2015, 2.215, de 29 de outubro de 2019, a doutora honoris causa e a Lúcia de Oxum. Isso. Né, e dados da ONU mostram que 8,4 milhões de brasileiros passam fome no triênio 2021-2023. O que representa 3,9% da população nacional. Esse indicador mantém o Brasil no mapa da fome, falta de recursos para comprar comida e piora no poder de compra dos mais pobres, são os principais desafios para a segurança alimentar aqui no Brasil. O Conceia por Meriti, importante esclarecer para a nossa audiência, tem por finalidade a promoção e a fiscalização e a proteção dos direitos humanos à alimentação adequada, DHAA, no território do município, através da definição da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e da formulação das diretrizes para a implementação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM-Meriti, conforme a Lei 2.237 de dezembro de 2020. Nada disso é novidade, né, que eu estou falando aqui, né, pastor? Não, são documentos que comprovam
a vontade da sociedade civil junto com parceiros. Uhum. E eu preciso citar, né, o executivo, o legislativo e o judiciário trabalhando nessa luta. Uhum. Mas seria inviável falar se não fosse a sociedade civil na ponta fazendo tudo isso. E é feito incrível